Fala rapaziada, Ricardo na área, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o esquema tático que o Carpini tem utilizado, o time que ele tem colocado em campo, né? E nós vamos falar também aí a respeito de jogadores que mudam o patamar do São Paulo. Oscar, que está na China, o Di Maria, que joga no Benfica, e o próprio Rames Rodrigues, que está no São Paulo. Então, quer ajudar o canal? Deixa aquele like pra gente. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, fica com a gente aí. Galera, mais um jogo ruim do São Paulo e o São Paulo não tem o time pior que o Bragantino, não tem o time pior que o Santos, né? E é inadmissível o São Paulo jogar o primeiro tempo que jogou ontem como jogou contra o time B do Bragantino, né? De duas uma, ou o Carpini está escalando o time errado, ou ele está fazendo o esquema tático tá errado. Eu acredito que o esquema tático que o Carpini está usando tá errado, né? O São Paulo tá sem lateral direito. Se você não quer, como diz ele, né, queimar o Igor Felisberto, como ele tem queimado o Bobadilla, então é uma contradição. Você não põe um jogador da base que é lateral direito de ofício, mas você põe um jogador de 22 anos, que é um excelente jogador de meio de campo, na lateral direita. Então você não queima o menino, mas você queima o paraguaio. Já é uma contradição. Mas ok. Você muda o esquema tático do time. Joga com 3 zagueiros, 2 alas, o Eric e o Ferreirinha pelas laterais ali como alas, como joga o Palmeiras. E você joga com 5 jogadores no meio de campo e 2 atacantes. Ou joga no 3-4-3, com o Caleri lá enfiado, o Ferreirinha e o Eric nas pontas. Muda o esquema tático. Mas hoje, o que a gente está vendo no campo hoje é o time de São Paulo bagunçado. E hoje eu vejo um time de São Paulo muito mais parecido com o time do Rogério Ceni do que com o time do Dorival Júnior. O São Paulo vem acumulando jogos ruins atrás de jogos ruins. Né? Ontem, o primeiro tempo de São Paulo foi horrível. O Luciano não vem rendendo. Já falei várias vezes, o Luciano é um jogador importante para o São Paulo? Foi importante para o São Paulo ano passado, foi artilheiro da equipe. A gente não pode esquecer disso. Só que o esquema tático que o Carpini está colocando e o jeito que ele está colocando o Luciano para jogar não está funcionando. Está queimando o Luciano, está queimando o Galopo. E não adianta você colocar a culpa na ausência do Lucas, do Wellington Rato, do Igor Vinícius, do Moreira, do Rafinha. Não é isso aí. Ele tem elenco para fazer jogos melhores, mas precisa escalar melhor o time, precisa mexer na hora certa. O Eric, por exemplo, ontem ele deu a desculpa que o Eric estava com o joelho inchado, por isso não jogou contra o Santos. Mas ontem já era para entrar jogando. O Eric é titular do São Paulo. E eu falei no pré-jogo que se ele entrasse com aquele time que ele jogou contra o Santos, contra o Bragantino, ele ia ter que mexer para o São Paulo tentar vencer o jogo contra o Bragantino, mas foi dito e feito. Ele teve que mexer e mexeu tarde para o São Paulo poder equilibrar e criar volume de jogo contra o Bragantino. O Campeonato Paulista, galera, o Campeonato Paulista, ele serve para duas coisas. Para você rodar o elenco, para você ter o elenco 100% durante o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Carpini, ele está colocando o time titular para jogar todos os jogos. E aí você vai estourar jogadores. Né? Você vai machucar os jogadores. Você tem retorno essa semana. E o Carpini está vibrando com o retorno do Lucas, do Wellington Rato. E aí ele põe esses jogadores para jogar contra o Guarani. 90 minutos. E aí você estoura o jogador de novo. Não é para isso o Campeonato Paulista. Para que você inscreve o Igor Felisberto, o Ibali, o Negruti, o William Gomes, enfim, jogadores que você pode revelar e eles serem úteis o ano inteiro para o São Paulo. Para você fazer isso aí no Campeonato Paulista. O São Paulo colocou como meta ser finalista do Campeonato Paulista, mas isso aí não quer dizer que o São Paulo tem que chegar. A meta para mim hoje no Campeonato Paulista, me agradaria muito mais hoje falar assim, o São Paulo chegou em 4º lugar no Campeonato Paulista,
mas o São Paulo revelou o Negrutti como um excelente volante, o Igor Felisberto dá conta do recado ali, o Ibali se mostrou um excelente volante, um excelente jogador ali que enfia as bolas e que é um excelente marcador. O William Gomes mais uma vez correspondeu. Isso aí para mim é muito mais gratificante do que você chegar na final do Campeonato Paulista com um time titular todo estourado para jogar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. É como eu já disse, quando chegar em agosto, o São Paulo vai ter 12 jogadores no departamento médico e não vai chegar em lugar nenhum. O Carpini poderia utilizar o 3-5-2 ou o 3-4-3, utilizando o Ferreirinha e Eric como alas, como joga o Palmeiras hoje. O São Paulo tem zagueiros sobrando hoje para fazer isso aí. O time fica mais ofensivo, né? E você não sacrifica ali jogador, não queima o Bobadilla, por exemplo, que é muito mais jogador no meio de campo. Aliás, ele é muito mais jogador que o Alisson. Para quem está contente com o Alisson, a gente pode ter certeza que o Bobadilla é muito mais jogador que ele. Se você pegar 10 bolas e dar 10 bolas pro Alisson na meia-lua, chutar pro gol e dar 10 bolas pro Bobadilla, eu garanto para vocês que o Bobadilla marca 10 gols. O Alisson não marca, não entende o raciocínio? O Bobadilla é muito mais jogador que o Alisson no meio. Então já começa por aí. Não dá para você jogar Bobadilla na direita e achar que o Alisson é insubstituível. Não é. Então dá para o Carpini mudar muito o esquema de jogo do São Paulo. E esse esquema que ele está atuando não dá mais. Não dá mais para você deixar o Luciano jogando ali, queimando o Galopo onde está jogando, né? Galera, eu quero falar agora sobre jogadores que mudam o patamar do São Paulo, né? O Rames Rodrigues, por exemplo, a gente sabe, muitos já falaram, mas o Rames Rodrigues é carta fora do baralho. Não é, não é. Esses dias saiu uma reportagem aqui no blog do São Paulo, né? O blog do São Paulo diz o seguinte, ó. Foi ontem isso aí. Besiktas desistiu de Rames Rodrigues e Salt Lake não tem interesse, afirma jornalista. No blog do São Paulo isso aí. Então é sinal que o jogador vai ser difícil ele sair. E o São Paulo está pagando salário para ele. Será que o Rames Rodrigues tem menos intensidade que o Luciano e que o Nicão? E o Carpini, ele disse desde a primeira coletiva dele, o Rames Rodrigues e o Luan são jogadores funcionários do São Paulo. Daria oportunidade a todos. Mas não deu oportunidade a todos. O Rames Rodrigues não teve oportunidade e o Luan também não teve oportunidade no esquema do Carpini. Se ele mudar o esquema tático do São Paulo e colocar o Rames Rodrigues no meio de campo, jogando no 3-5-2 ou no 3-4-3, com certeza o Rames Rodrigues e o time do São Paulo vai jogar muito mais do que tem jogado. Muito mais. Basta fazer um teste. Né? Basta fazer um teste com esse jogador. A respeito do Oscar, galera. O Oscar disse que quer voltar para o Brasil. O São Paulo é um dos times que ele voltaria a jogar. A gente sabe que o salário dele é altíssimo lá fora. Ele volta para o Brasil com outro salário. Outro salário. No teto do que o São Paulo pagaria para ele. Mas sabe qual a resposta dele? Tenho medo da torcida do São Paulo. Cara, não precisa ter medo. Vem ser feliz no São Paulo, Oscar. Vem ser feliz no São Paulo. Né? Aquilo ali são águas passadas. E o que aconteceu com o Oscar não tem nada a ver com o que aconteceu com o Caio Paulista. É um caso totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Então o Oscar pode vir para o São Paulo com certeza. Ele mudaria o patamar do São Paulo hoje. Mudaria. Outro jogador que o Júlio Casares não descartou a contratação foi do Di Maria. Di Maria que é ídolo lá no Benfica de Portugal e gostaria de voltar para disputar a Libertadores. Né? E o Júlio Casares, esses dias, foi entrevistado pela Folha de São Paulo e ele disse o seguinte, ó, galera. Ó, ele falou o seguinte a respeito do Di Maria. Não há nada previsto, reforços, né? O Lucas voltou, muitos duvidavam. O Di Maria apareceu.
Quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada agora. O futebol é dinâmico. Um dia é diferente do outro. Então a gente sabe que jamais o Júlio Casares, ou o Belmonte, ou o Rui Costa vai admitir que está negociando com o jogador. Como nunca admitiu que estava negociando com o Lucas, né, no começo, e depois não admitiu que estava negociando com o Rames Rodrigues e deu no que deu. Então, o Di Maria é um jogador que mudaria totalmente o padrão de jogo do São Paulo, como o Oscar mudaria. Né? Se o São Paulo não quer contar com o Rames Rodrigues, vai abrir uma lacuna aí de 1,5 milhão pelo menos. E o São Paulo poderia contar com um desses dois jogadores. São Paulo que sempre teve estrelas no time. Né? Então, seria muito, muito importante hoje para o São Paulo ter um jogador desse nível aí, porque o São Paulo não pode se contentar com um time de Operário. Né? Achar que o Wellington Rato é bom jogador, mas não tem comparação, né? Não dá para você comparar o Wellington Rato com o Di Maria, não dá para você comparar Luciano com o Oscar. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse aí. Quem gostou, deixa o like pra gente. Um grande abraço. Tchau.